Boa tarde, Geandro. Boa tarde, Eveline. Boa tarde, Gesiel. Deus abençoe vocês, graça e paz. Boa tarde, Aneide. Deus abençoe, gente. Sejam bem-vindos aqui para essa nossa palestra, né? Hoje estaremos aqui conversando com o reverendo Pinho Borges, que é o secretário. Boa tarde, Mamácia. Reverendo Pinho, o secretário nacional do Trabalho com a Pessoa Idosa da IPB. Boa tarde, Paulo Souza. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. A dona Anitta também está com a gente. Boa tarde, Eveline. Deus abençoe. Daqui a pouco o nosso irmão Reverendo Pinho já vai estar chegando aqui para nós termos hoje com ele essa palestra, né, sobre o isolamento social e a saúde do idoso. Tema importante, não é? Até porque os idosos são um grupo de risco. Boa tarde, dona Neuza. Deus abençoe também. Boa tarde a todos, pessoal. Então, né, sabemos que nesse período de pandemia as pessoas idosas fazem parte do grupo de risco. É importante, então, termos essa palestra aí. Reverendo Pinho já está chegando. Boa tarde, Sandra. Vamos lá, vou pedir ao reverendo Pinho para reenviar a solicitação aqui, para entrar com a gente. Boa tarde aí, Prodani. Solicitação, reverendo Pinho. Boa tarde, Débora Evelyn, Deus abençoe. Reverendo Pinho. Tudo bem aí, né? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Tá bom, ótimo. Tudo bem, reverendo? Boa tarde Tudo novamente. Bem aí. Boa tarde. Isso, estamos de volta aqui, não é? Agora já para iniciarmos a parte propriamente dita da nossa palestra, né, reverendo? Exato. Isso. Meus amados irmãos, então, só relembrando, né, o reverendo Pinho Borges é o secretário nacional da IPB, do Trabalho com a Pessoa Idosa. E nós havíamos programado, agendado desde o ano passado, nós teremos em setembro aqui em Matão um final de semana inteiro de trabalho com o reverendo Pinho. Seria um final de semana inteiro de atenção à pessoa idosa. Aqui na igreja, reverendo Pinho, há alguns anos nós temos feito assim um trabalho mais discreto, mas há alguns anos já vimos dando uma atenção à pessoa idosa com algumas palestras, né? E esse ano aí nós teríamos boa tarde aqui o nosso irmão, que é secretário presbiterial, presbitério de Pirituba, Igreja Presbiteriana Vila Bonita de São Paulo. Boa tarde. Né? Daniela Gabriel. Está entrando muito aí bem. O pessoal também de Aneide aí, né? Lá de BH. Está aí também. Cleusa entrando com a gente também. Deus abençoe. Muito bom. Então, nós teremos esse ano um final de semana inteiro de trabalho de atenção à pessoa idosa, com o reverendo Pinho aqui. Nós iríamos programar palestras, oferecer serviço de saúde, mas assim, Deus é que concretiza os planos, ou então é Deus é quem cancela os planos, né, reverendo? Com certeza. Então nós não vamos poder ter nesse molde, mas nós conseguimos hoje aqui, com a graça de Deus, que o reverendo Pinho separasse um espaço na agenda dele para trazer para nós aqui uma palavra via rede social, e estamos até dando graças a Deus por isso, né? Nós gostaríamos de estar juntos aqui, fisicamente, pessoalmente, mas vamos aproveitar aqui a via da internet para ter esse momento, tá bom? Então nós estamos fazendo esse trabalho, que é um trabalho da Igreja Presbiteriana de Matão, junto com o reverendo Pinho, que é o secretário nacional do Trabalho com a Pessoa Idosa. Reverendo Pinho, eu queria já passar a palavra para o senhor se apresentar, para o senhor ficar à vontade, já para o senhor fazer já as suas primeiras considerações. Se os irmãos quiserem ir fazendo perguntas, fiquem à vontade para deixar a pergunta aí,
Eu vou anotando e numa hora boa a gente faz a pergunta aí para o reverendo. Irmã Sérgia, seja bem-vinda, boa tarde. É, Reverendo Pinho, uma palavra. quem for fazendo a pergunta, você anota aí e pode ir interrompendo, tá? Logo para Ok, ir respondendo logo, tá certo? Algumas tá bom, questões, tá? pastor. Isso. Mas eu quero agradecer, reverendo, ao seu convite aí, né? Porque a gente já estava agendado e depois passando para esse remoto. E eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, né? Na Sim, época de sim. Moisés, ali naquela região, por ali, é, é, a mensagem de Deus veio nas pedras, né? Lá no Monte Sinai, né? Sim, sim. Quando chegou na época ali de Paulo, por ali assim e tal, já era papiros, né? Era papiros, né? Aqueles negócios e tal. Depois veio a mensagem através na época de Gutenberg, né? Do papel, né? Da imprensa, né? E hoje nós estamos na época de Bill Gates, né? Então, é outra coisa, né? Graças a Deus, Deus tem preparado, né? Com certeza, eu digo isso, que Deus preparou tudo isso para esses momentos e daqui para frente nós vamos caminhando nesta direção. Lógico que é o primeiro momento que essa nossa geração está vivendo de isolamento, de epidemia, né? De pandemia, dessas coisas todas. E os idosos que não tinham o acesso, o trabalho com as novas tecnologias, quem mais está sofrendo hoje, né? Mas, graças a Deus, a gente está vencendo essas barreiras. Sempre tem palestra que eu sempre digo isso, que a igreja tem que se preocupar com a inclusão do idoso, né? Agora, no dia 15, nós vamos dar uma palestra nacional também sobre a inclusão do idoso, está entendendo? Sim, senhor. Por quê? Porque é necessário que daqui para frente todas as igrejas comecem a fazerem isso, a orientar, a treinar os idosos, porque nós vamos verificar que vai ser utilizado muito esse tipo de instrumento, né? Então, eu quero agradecer a você aí pelo convite, agradecer também já a presença das pessoas que estão conosco aí, né? Eu vi aí entrando a nossa secretária lá de Pirituba, né? Dani, Sim, também, senhor. né? Dani lá, né? E lá de BH também. São pessoas que têm experiência, né? Muito boa, né? Muito boa. Sim, Com senhor. Que o bom. idoso, né? Uhum. Então, obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Mas Tá vamos bom, para a tá. temática, né? A temática nossa é o isolamento e a saúde mental do idoso. Há uma preocupação geral com o idoso nessa pandemia, né? Porque o idoso, por ele ser um ser já no caminhar da longevidade, né? Mas, com toda a experiência de vida do idoso, ele é uma pessoa carente. E essa é a maior preocupação nossa, por conta dessa carência que não é percebida, às vezes, pela família, nem pela igreja e nem pela sociedade. Porque acha que o idoso está com o pé na cova e que não tem mais nada para fazer a não ser morrer, né? Mas, como eu falei, né, se a morte é um descanso, eu prefiro viver cansado, né? Sim, senhor. Certo? Por quê? Porque, lógico, a longevidade é uma bênção de Deus. E então a gente tem que ter cuidado com essa longevidade. Apesar de ter muitos idosos teimosos, que acham que não vai morrer nunca, e aí às vezes diz assim, eu só morro no dia, só morro se Deus quiser, a gente sabe muito bem disso. A gente sabe muito bem disso. Mas como eu não sei se hoje é meu dia, eu vou fazer tudo para que não seja meu dia. Porque eu vou dizer, como Paulo, ainda tenho muito trabalho para fazer, né? Sim, Para senhor. fazer. Então, o que é que acontece hoje do ponto de vista da igreja, né? Qual vai ser o maior desafio da igreja com relação a essa questão da saúde mental do idoso e do isolamento do idoso? A primeira coisa é começar a pensar nesses desafios futuros.
temos muitos desafios futuros, né? E aí, tanto a igreja como o idoso vai ter que ser trabalhados, né, para compreender este novo paradigma social, certo? Nós temos um paradigma social diferente, Adam, agora, né? O que vai ser, vamos supor, vocês que são pré-idosos já estão liberados para as coisas, mas nós idosos nós não sabemos quando vamos estar liberados, pelo menos para a igreja, que para as outras coisas parece que a gente pode tudo já. É verdade. Sair para o supermercado, sair para fazer feira, viajar, não sei o quê. Parece que o idoso já pode tudo isso. Agora só não pode ir para a igreja. E esse aí é o grande dilema. Por quê? Porque muitos idosos só tinham como atividade social a igreja. Né? Não ia a uma praia, não vai a um cinema, não vai a um teatro, não participa de nada, não vai a um aniversário, não vai a uma festa, não vai a uma exposição. Né? Não estou dizendo que são todos, mas tem muitos idosos que estão nas nossas igrejas que são assim. Sim, a vida dele é de casa para a igreja, de igreja para casa. Ou então cuidar de netos, né? Principalmente as mulheres, cuidarem de netos. E aí, resultado, quando chega um isolamento dessa natureza, corta completamente a única atividade que o idoso tinha do ponto de vista social. E aí perde, né, esse contato, né, com o outro, que é importante, ter o contato com o social, é muito importante para o idoso, porque, como eu falei, a família pensa que ele não é carente, e aí não dá a atenção necessária, muitas vezes, e aí o idoso fica invisível dentro da sua própria casa. E a minha preocupação hoje é que esse isolamento possa provocar coisas piores ainda. Porque, vamos supor, as ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência para idosos, os abrigos, muitos filhos colocam os seus familiares lá, pai e mãe, e vai lá uma vez por mês. E agora, com a pandemia, já faz provavelmente 4 meses, né, aproximadamente, que esse idoso não recebe visita física, né? Sim, senhor. E pode acontecer do filho aproveitar isso aí e fazer o quê? Nunca mais querer saber de visitar o pai. Ficar só provavelmente pelo celular, isso, aquilo, outro. E isso não é bom para o idoso. Né? Quem visita essas casas de instituições sabe muito bem que quando você começa a conversar com os idosos, ele diz, não, eu estou aqui, isso é muito bom, eu gosto muito daqui, mas eu queria estar em casa. Né? Geralmente eles dizem isso. Né? Eles dizem isso. Né? Só não dizem isso quando tem violência doméstica. Né? Uma coisa que aumentou muito agora na pandemia, mas como existe aquilo que eu chamo a Sagrada Família, então nunca se denuncia, né, a violência contra idoso. Às vezes ele leva um empurrão, cai, vai para o hospital, quando chega lá, levou uma queda, mas não sabe quem provocou a queda. A queda é provocada por uma violência familiar. Né? E aumentou muito agora, não só de mulheres, como de crianças, como de idosos. Então, a gente precisa entender esse novo paradigma social que nós estamos vivendo. Principalmente os idosos, viu? Com essa proibição dos idosos participarem da igreja, tem idoso que fica com raiva, acha que o pastor é o conselho, não é, viu? Se tiver idoso aí me ouvindo aí, não é, é lei. A igreja que eu sou auxiliar aqui em Tegipió, em Recife, o pastor é idoso. Fez uma operação do coração agora no meio da pandemia. Orou muito a Deus para que ele passasse por esse processo, né? Porque não é, teve um infarto ainda, né? E o auxiliar sou eu, que sou idoso. Pronto. E então, agora? Como é que ficou? E agora? Aí 2 presbíteros idosos e 2 presbíteros jovens. Então está tudo em cima desses presbíteros e diáconos. Nós estamos fazendo um protocolo, né, para abrir a igreja no dia 2 de agosto, presencial, mas aí fazendo um protocolo. E já estamos avisando aos nossos idosos, olha, não é nem para passar na porta da igreja. Né? Porque se for, a gente não vai deixar entrar, vai ter lá a gente para barrar. Por quê? Porque vamos obedecer. A gente sabe que está aí
à vontade as coisas, mas a igreja está tendo isso, e não é bom trazer dificuldade para as igrejas, não é isso? Não, então, é um paradigma que nós precisamos, nós idosos precisamos ter que controlar isso. E, Em reverendo, o cima- senhor tocou nesse ponto muito importante que o senhor está destacando aí, que é assim, da igreja muitas vezes ser o único espaço de convivência social de muitos idosos. E Exato. agora, pastor, nós, assim, pastores, irmãos, vamos ter que pensar como vamos conseguir dar atenção aos idosos nesse momento. Porque, veja, não pode visitar fisicamente. Esse grupo provavelmente vai ser o último dos últimos que vai ser liberado a voltar a congregar. E eles É, ainda não têm muita intimidade com a tecnologia, né? Que é um meio que a é. gente está tendo de se comunicar. Então, talvez, pastor, ainda mais se torne importante a família que convive com os idosos, para tentar procurar, inclusive, meios de conseguir incluir. Se já era difícil a inclusão, reverendo, nesse tempo de pandemia, para o idoso ficou um distanciamento muito maior, né? É, exato. Por quê? Porque é, eu costumo dizer que os idosos tinham medo de internet, porque quando a internet chegou no Brasil, era assim, né? A internet é diabo.com.br, não é isso? Então é coisa do diabo, né? Sim, Certo? sim. Então começou-se a ter medo, era conferência sobre código de barra, fita É cassete, verdade. VHF, aquele negócio tudo, né? Só É, fazendo medo. É uma coisa impressionante como as pessoas gostam de fazer medo a idoso, tá entendendo? sim, sim. Né? Hoje, essa fase de pandemia, eu escrevi 3 crônicas falando sobre isso. Por quê? Porque aí em São Paulo mesmo criaram um caminhão chamado de Catavelho, né? Cata velho é. Né? Catavelho, fazendo medo. Aí vem outro dizendo, vai perder a aposentadoria, se sair vai morrer, está entendendo? É É, é verdade. uma, é uma pressão enorme. Aí eu tava dizendo, poxa, quando a gente era criança, a pressão era o Papa-Figo, né? Se sair o Uhum. Papa-Figo, né? Aí agora não, né? E naquela época já botava o velho, né? Olha, corre que lá vem um velho do saco, não é isso? Já botava né? É, Não é isso? às vezes a figura do velho é estigmatizada como alguém Sim, perigoso, que vai levar uma criança embora. A criança embora, tem até tá medo, entendendo? às vezes, de idoso, né, reverendo? E agora parece que nós, idosos, somos os únicos que somos transmissores do coronavírus. Está entendendo É, aí a coisa? Parece que tô, somos os únicos, ninguém transmite. Só quem tem que ficar isolado é o idoso, é, porque ele, né? Se for, vai morrer. é Mas parece. mais um estigma Exato. sobre o idoso, né, reverendo? Sobre o idoso. E isso É, cria uma condição emocional muito chata, sabe como é que é? Muito chata. Eu digo isso, eu sou uma pessoa conectada, né? Eu passo sim. aqui mais de 20 horas trabalhando as mídias da igreja. Se você entrar lá no idosonews.com, eu acho que você entrou já, você vê que é Aham, atualização, né? A gente tem sim. YouTube, tem Facebook, tem Instagram. Agora eu entrei até nesse Parler agora, daquele lá dos Estados Unidos, que é outro de comunicação. Eu já entrei lá também para divulgar trabalho, isso, aquilo, outro. Então nós temos inclusive uma Rádio Maturidade, certo? Que é uma rádio web, né? E tudo isso eu tenho como trabalho e ainda acho ruim. Imagina quem não tem nada. É, pastor, é Então, uma solidão muito grande. o emocional. Aí isso vai gerar, sabe o quê? Depressão e suicídio, Sim, senhor. entendendo? Depressão e suicídio. Agora, o É, que é que vai acontecer? Como nós, pastores e igreja, e quem trabalha com idoso aí, certo? Que está nos ouvindo, e o pessoal da sua igreja também, a gente tem que trabalhar com esses idosos na elaboração de um novo plano de vida. sim, Né? senhor. Com Cristo está tudo resolvido, mas Tá. enquanto estivermos aqui, nós temos que ter um novo plano de elaboração de vida. Então, tem Uhum. muitas coisas que eu fazia que, a partir mesmo da liberdade total de sair, mesmo com a vacina,
Sim. não vou mais fazer. Entendi, Entende? reverendo. Eu Aham. tenho que elaborar um outro plano de vida. Eu não vou ficar, não, eu já estou perto de morrer, não sei o quê. Não, não vou pensar nisso. Eu vou pensar que se eu tiver mais um dia, mais 2 dias, se Deus der essa condição, eu tenho que viver isso com qualidade e também com intensidade, sabe? Também com intensidade. Por quê? Porque se eu não botar na minha cabeça que existe um novo paradigma social, que eu preciso elaborar um novo plano de vida, eu não vou conseguir enfrentar o medo, certo? Porque Sim, senhor. foi colocado sobre nós um grande medo, certo? Tudo isso. Lembra quando o Fernando Henrique criou a vacina da gripe, que era a vacina do idoso? Todo mundo dizia que a Verdade. vacina era para matar o velho, né? Para não receber aposentadoria, não é isso? Veja, É né? verdade. Então, vamos se colocando medo. E idoso, é fácil de receber isso e de acumular essa questão do medo, certo? Você está com medo de morrer? Todo mundo tem medo de morrer. O cara que vai, Imagine, né? Todo mundo, não tem um, certo? Não é? A gente tem Jesus Cristo como Deus, mas na hora lá no jardim, ele disse 3 vezes, passa de mim esse cálice. Não é isso? é, Certo? e, ô Então, reverendo, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? é exato, né? Então, o idoso vai acumulando isso, tá? E ele só vai conseguir voltar a se reunir, veja bem o que estou lhe dizendo, só vai conseguir voltar a se reunir quando ele enfrentar o medo, Entendi, certo? reverendo. Se Entendi. ele não enfrentar o medo, ele não vai nunca mais para a igreja. E aí o que vai Entendi. acontecer? Nós pastores, temos que criar agora, né, esses instrumentos, certo? Isso. Certo? E Porque, aí, veja bem, reverendo, aí uma irmã já fez uma pergunta prática em relação a isso aqui. Ela pergunta assim: como receberão a Santa Ceia? sim, Eu hoje aqui na minha igreja, pastor, já estou tendo dificuldade que a gente não teve ceia aqui nesse período de pandemia. E a pergunta é, mesmo quando voltar à igreja, que os idosos serão o último grupo que vai poder voltar, né? Como é que a gente vai pois ter é. que se programar para dar ceia para esse pessoal? Parabéns. Eu acho que hoje, com os cuidados que pode ter, que acontecem, né, que você pode ter, né, e com a autorização da família, você pode dar a ceia ao idoso na casa. Como você vai lá e não dá ao doente, Exatamente. tá certo? É uma Aham. forma. Já que nós sabemos que na igreja presbiteriana há uma rejeição à ceia online, né? Virtual. É. Virtual, né? Já uma rejeição, né? O reverendo Roberto Brasileiro foi bem claro no dia 20, na live, lá quando ele falou sobre isso, né? Mas você tem a ceia do doente, né? Então, se o Uhum. doente é grupo de risco, se o idoso é grupo de risco, a família autorizando, você não leva o elemento, você manda a família preparar o elemento, o pão e o vinho lá, com coisa descartável, você vai lá e faz a administração. Na hora da administração, você não entrega os elementos, ele vai estar lá na mesa, em algum lugar, e o idoso vai lá e participa da ceia. Tranquilo, certo? Lógico que vai se abrir essa questão da visita. Ontem a minha filha veio aqui, né? E aí, resultado, só que ela não entra na casa. Ela fica Sim, 2 senhor. metros, né? Ela entra na área interna, né? No portão, antes de chegar na garagem da casa, ela desce lá e a gente conversa. Quer dizer, você não precisa se aproximar do idoso, abraçar o Uhum. idoso. Dali mesmo você volta. Entende como é que é? Não precisa entrar na casa. Se tiver Sim, uma área, não precisa entrar na casa. Ali sim. do terraço, né? Eu mesmo estou com esse. Eu estou acertando com o barbeiro para vir aqui em casa para cortar meu cabelo. Faz 4 meses que está sem cabelo cortar o cabelo.
Ele vai ficar na área do jardim lá, vai cortar meu cabelo de lá mesmo e vai embora. Sim, é. Certo? Aham. Como é que é? Vai vir com máscara, você vai lá com máscara, visita lá Sim, com máscara, tá entendendo? sim, aham. E, Álcool em e gel para estar álcool em gel, limpando a tá mão. entendendo? Exato. Vai lá, faz aquela mensagem rapidinho e pronto. E mantém o quê? Você vai manter o trabalho virtual. Vamos supor, na nossa igreja aqui em Recife, né, que eu sou auxiliar da igreja, a gente tem o culto da escola dominical pela manhã, nós temos o culto à noite, nós temos o jardim de oração da SAF, virtual, nós temos o culto de doutrina na quarta-feira, reuniões tudo virtuais. Agora, É, é como você disse, a gente tem que começar a pedir aos parentes para ir treinando o idoso, isso. né? Hoje quase todos os idosos têm um smartphone, né? Então é fácil fazer É, isso que a gente está fazendo aqui, é. né? E a transmissão do Então, culto, aí pastor, pronto, né? é, nesse ponto que o senhor colocou, reverendo, a impressão é que mesmo quando voltarmos a reunir na igreja, o trabalho virtual veio para ficar, não é, pastor? Acho que o trabalho virtual não Ah, sim, vai sim. parar quando a gente voltar e vai se intensificar mais, né? Vai ter que se intensificar, certo? E eu digo uma coisa seguinte: antigamente se dizia assim, ó, corre que atrás vem gente, Sim, né? Hoje a gente não diz mais assim. A gente diz como? Corre que já tem muita gente na sua frente, é verdade, sim, não senhor. é? Então a igreja ela ficou parada, certo? Ela ficou parada, ela não desenvolveu. Quem desenvolveu, como essas grandes igrejas que estão aí, elas estão dando show nas coisas. Mas o pequeno ficou com medo, não é assim, não sei o quê, tá entendendo como é que é? Então Sim, está senhor. sofrendo. Eu digo isso por conta da nossa igreja. A nossa igreja foi pega assim, certo? E aí Sim, pastor. começou, e agora para transmitir, não tinha nem microfone suficiente, aquele, sabe como é que é? Não tinha Sei. ah, zero, imagine zero. Um diácono trouxe um computador, botou lá para fazer a transmissão, queimou o computador, tá entendendo? Porque a mesa de som não prestava, aí que, tá entendendo? Então, o que é que acontece? Se veio para ficar, veio. Lá naquela live da Igreja Presbiteriana no dia 20, né, passado, o pastor Arivaldo, não, como é? Everardo, né? Ele me perguntou assim, Everardo, e veio para ficar? Se veio. E agora a gente vai ter que pensar no ano 1 milhão. Sim, Aí era época senhor. de São João, né? Eu disse, não é milho de São João, é 1 milhão. Eu vi o senhor falando isso, eu assisti Entendeu? esse momento, Né? vi. Quer dizer, a gente tem que pensar no futuro agora. É. No futuro. E aí Eu está sei que respondendo. essa geração jovem que está aí não vai ter problema nenhum, né, quando chegar daqui na frente, né? Quando forem idosos, eles vão saber muito de tecnologia. Embora que eu nem sei o que é que vai ter lá quando eles forem idosos. O que é que vai dar, É. né? Então aí, pastor, responde a irmã Cida, que está perguntando isso para a gente, né? Se o idoso Sim. vai ser o último para ir, como é que vai ser? Nós vamos Sim. continuar com o culto online. Vamos continuar. E um outro irmão aqui, reverendo, coloca uma pergunta, deixa eu ver se é uma irmã. É uma irmã. Ela comenta o seguinte: olha, a preocupação com os trabalhos online é de os irmãos sumirem do templo. Na Ah, verdade, sim. uma coisa antes da pandemia, a gente já estava percebendo isso, reverendo. Porque o sujeito falava, olha, se eu posso ficar em casa, sentado no meu sofá, assistindo Hernandes pregar, que eu vou na igreja lá ouvir o pastor Elton pregar? Você entendeu? Então já tinha essa Entendi. preocupação, e nós sabemos que agora, quando voltar, vai ter isso mesmo que a irmã está falando. Vai ter irmã que, olha, se valia culto em casa pela internet antes, é um risco que tem do povo querer não querer ir para a igreja, né, pastor? Olha, repara bem, só que aquilo que eu estou falando, que eu falei no primeiro ponto, compreender o novo paradigma social. Eu estou trabalhando de casa, Uhum. certo? Olha, veja só que situação. Não estou gastando dinheiro com avião, com hotel, nem alimentação, nem trânsito. Veja, a economia, certo? E é isso que a gente vai ter que repensar.
Os crentes vão continuar dando dízimo, pode ficar tranquilo, viu? Já falei com vários pastores, eles disseram que Sim. não houve queda, não houve queda, né? Não houve queda na questão disso. A nossa Graças a Deus. preocupação anteriormente era com o que a gente chamava de desigrejados, não é isso? Mas esse pessoal não vai ser desigrejado. Vão ser pessoas que têm compromisso com o reino de Deus, certo? Sim. Tem compromisso com o reino de Deus. Aquela comunhão, aquele ajuntamento é espetacular, é uma socialização muito boa, calorosa, não é? Mas a gente tem que entender que a gente pode ter esse calor do espírito mesmo à distância, não é? Uhum. Certo? Então a gente pode ter isso. Reverendo Pinho, mas aqui um comentário, mais uma pergunta. O senhor falou para a gente fazendo logo, até porque a gente tem que aproveitar o tempo. O Gesiel, que é um diácono aqui da igreja, ele falou, olha, será que vai diminuir o número de membros da igreja, porque os idosos não irão? Então tem esse ponto, pastor. De fato, a presença dos idosos conosco é importantíssima, né? A pessoa idosa da igreja, o tanto que o idoso é importante para o pastor, como o idoso é importante para os mais jovens, é importante. Então, assim, se o idoso será o último grupo a voltar, não são somente eles que vão sentir falta, mas nós também, com certeza, sentiremos muita falta do valor e da importância do idoso na igreja, né, nós já estamos sentindo, né? E verifica o seguinte, veja, mesmo que volte agora os pré-idosos, não pode voltar todo mundo. A capacidade máxima é 50%. Sim, senhor. Né? Porque há uma recomendação, né, nos decretos aí que a polícia pode chegar e fechar o culto. Certo? Sim, senhor. Então, encerrar o culto, se estiver descumprindo as normas do protocolo. Não é? Então, nós vamos voltar bem lentamente, pode ficar certo disso. Essa semana eu tive com a live com um pastor da Espanha, que é missionário da PMT, e ele disse que lá na Espanha fechou tudinho, agora já está voltando. Mas igrejas também estão voltando de forma controlada. A igreja dele lá, o Everton, lá em Andaluzia, ele tem 60 membros na igreja, e só foi autorizado a receber 30 pessoas. E agora veja aqui no Brasil, você tem uma igreja com 100 membros, vamos lá. Aí, não, pode entrar até 50. Só que desses 50, você tem que excluir idosos e crianças com menos de 10 anos. Então, seu grupo vai ser pequeno. Por isso que há uma necessidade da continuidade da transmissão dos trabalhos da igreja, certo? Pela internet. Pela internet. Inclusive você, como pastor, eu como pastor, a gente fazer isso que a gente está falando como visita. Vou visitar fulano de tal. Aí vai lá, olha, faz a visita, né? A família não está fazendo assim? Vai ter um aniversário de fulano, cada um prepara um bolo em casa, comemora o parabéns, cada um mostra o bolo lá, a foto do bolo, alguma coisa. Verdade. Então, é um novo paradigma social. A gente vai ter que mudar tudo, esse plano. Inclusive igreja. Vai chegar um dia que vai poder chegar lá, quando tiver a vacina, isso, aquilo, outro, mas muitos idosos, como falou a irmã lá, o diácono também, né, que vai ter idosos que não vão à igreja. E isso era uma preocupação nossa, por isso que a gente incentivava que a igreja fizesse uma ceia para idosos, trazendo os idosos que, ao invés do pastor ir para casa, dar ceia em casa, trouxesse os doentes, trouxesse os idosos, tudo para a igreja, porque era um motivo de socialização. Mas só que agora a gente sabe que esse plano, esse projeto não pode ser colocado em prática. Né? E a gente não sabe quando nós vamos ter de novo os nossos idosos. Imagina igreja como a nossa, que tem 2 pastores idosos, todos dois no grupo de risco. Veja que situação. E aí, reverendo, veja só, se nós já percebíamos que o idoso ele sentia falta de calor humano, porque, como até a irmã colocou, já tinha familiar que não estava visitando o idoso. Descobriu aí o WhatsApp, a internet, dá para fazer chamada de vídeo.
já tinha gente que não estava visitando. Então a gente sabe que o idoso quer ver gente, quer ter calor humano. Nós vamos ter aí que nos reinventar agora, porque nós vamos ter que ter uma atenção ainda redobrada, ainda que por rede social, para que essa pessoa não se sinta agora de vez excluído completamente, né, reverendo? Quando eu era pastor na Igreja Presbiteriana da Boa Vista, em Recife, que é uma igreja grande, grande assim, em tamanho, né? A igreja do reverendo Jerônimo Gueiros, e a gente desenvolveu vários projetos, né? A gente chegou a ter culto de oração lá durante a semana, com 300, 400 pessoas na quarta-feira à tarde, o culto de oração na igreja. E lá na igreja a gente criou um Alô Irmãos, sabe? Para poder ter essa troca de visita, né, por telefone. Então, o que vai acontecer é que há uma necessidade de se reinventar, que é a palavra que está sendo muito usada hoje, reinventar. Senhor. Certo? E o idoso deve ser motivado pela família a essa reinvenção. Essa reinvenção. Ao invés de ficar sentado na cadeira de balanço, como a gente dizia, esperando a morte chegar, certo? Tem que ir para frente de um computador. Eu li uma notícia que no Japão, as redes virtuais, ela conseguiu, não é, chegar junto do idoso ao ponto de diminuir em quase 70% a solidão dos idosos. O Japão estava um negócio louco. Olha, no Japão, os idosos estavam indo a supermercado roubar um pacote de biscoito para ser preso, para ter convívio social. Pode um negócio desse? Já pensou que cúmulo, reverendo? Que era considerado uma nação que dava tanto valor, né, às famílias, né? Eu fiz uma pesquisa na Coreia do Sul, idosas com 60, 70 anos se prostituindo, porque as famílias não estão cuidando. A violência contra idoso ela é maior dentro da própria família, os índices são altíssimos. Certo? É o filho, o neto, às vezes o cuidador, né? E o cônjuge. Quando soma tudo isso, na última pesquisa que eu tive, dá 76% da violência que o idoso sofre são de pessoas que estão juntas, que deviam amar o idoso, mas não ama. Do grupo familiar, sim, senhor. Do grupo familiar, tá entendendo? Então, tem que ter um incentivo, lembrar que idoso é carente, certo? Precisa do apoio. E hoje a gente mesmo, veja, eu falei, a minha filha veio, ficou aqui na área do jardim da casa, conversou, passou umas meia hora, depois tchauzinho, né? Tudo de longe, tá? Já foi. Todo dia ela liga para falar comigo, com a mãe. Todo dia ela liga. Aí entra nessa videoconferência. O Alô Irmão que a gente criou para a igreja era para dentro desse trabalho aqui, ó, do eu voluntário, certo? Desse trabalho eu voluntário. Era para quê? Para ter aquele idoso, aquele jovem que vai dar assistência ao idoso. E aí, reverendo, tem uma pergunta aqui, um comentário de uma irmã aqui da igreja, da Damares. Eu vi entrando aí, viu, reverendo? Eu vi entrando aí, quero até saudá-la, né? A promotora do idoso do Recife, doutora Luciana Dantas, entrou aí. Viu? Nossa, prazer, promotora. Doutora, seja bem-vinda. Prazer estar conosco aqui. A Damares, reverendo, é a presidente da SAF aqui da igreja, ela faz um comentário interessante, que a gente vai perceber o seguinte, que esse novo paradigma de vida é alguma coisa que não vai mudar só a vida do idoso, talvez, mas da família, porque olha o que ela coloca aqui. Ela coloca, olha, e aquelas pessoas que querem ir para o culto, mas tem idoso em casa, como vai deixar o idoso sozinho, por exemplo? Então aí já vai ter um dilema, né, pastor? Porque tem aquelas pessoas que vão para o culto, leva o pai, leva a mãe, e agora vai ficar assim, se eu for, vão ficar sozinhos, né? Como é que a gente vai conseguir equilibrar isso aí? É um comentário, uma pergunta que a irmã Dama faz aqui. Esse é o dilema das crianças que não podem ir ao isso, culto. Ela porque os pais, né, vai deixar os meninos em casa sozinhos, né? É o mesmo. Aí a doutora Luciana está agradecendo a ela, também é evangélica, viu? Ela foi doutora da nossa igreja. Prazer, Deus abençoe, irmã.
Aí, resultado, eu estava dizendo isso para a igreja, vai ter que fazer um revezamento, né? É um Vai, revezamento, vai, sim. vai fica um com o idoso, tá entendendo? Aí no outro domingo vai outro, fazer um revezamento, entendeu? É a forma que a gente vai ter que ir se reinventando, né? Como que se é a, aquilo que a gente tem hoje usado, né, como base para tudo. Agora você tem o quê? Você tem, olha, aí você pode dizer, e agora? E quando falta a internet, né, do idoso, né? Porque tem idoso, olha, que tem idosos que realmente não tem telefone, não tem nada. Aí compete essas visitas até próximo à casa. Por exemplo, aqui em Caruaru, nós temos um senhor que faz parte do nosso grupo lá em Caruaru, e o grupo lá tem uma bandinha, né? Uma bandinha dessa de música. E agora ele... Deve ser uma bandinha de pife, não? Não chega a ser de puff, não, mas é aquela bandinha bem animada, sabe? Com Tá bom. zabumba, uma Sim, sanfoninha, sim. triângulo, né? Aquele negócio Aham. todo, bem sertanejo também, né? Sim, sim. E ele é de risco, né? Ele é de risco. E sem sair de casa, a semana passada, a presidente do grupo lá da igreja de Caruaru, ela postou umas fotos e um filme tambémzinho, um vídeo. Eles foram para a porta do prédio, ele mora no 7º andar do edifício. Eles ficaram lá embaixo, começaram a tocar, a cantar para ele, né? Para ele lá na rua. Aí pouco mais ele foi lá na casa, pegou a maraca, aquela maraca que roda Sim, assim, sabe? sim. Aham. Ele pegou a maraca e começou a cantar com as pessoas. Quer dizer, essa visita foi muito gratificante para aquele irmão, tá entendendo? Sim, Então, se a senhor. gente não pode chegar juntinho, a gente tem meio de se aproximar, certo? Agora, nesse momento, a gente precisa fazer essa nova construção de vida, não é? A igreja, o conselho, todo mundo entender que nós vamos ter algo diferente daqui para frente. E é melhor a gente ter o cuidado com o idoso agora, né? Eu dizia isso para um pastor que me consultou sobre a abertura da igreja. Eu disse, olha, Uhum. é melhor você deixar os seus idosos em casa do que amanhã a igreja ser acusada que o idoso foi para a igreja e pegou coronavírus lá. É, Né? Porque aham. estão colocando aí na internet, não sei se é verdade ou se é fake news, que a Organização Mundial de Saúde está dizendo que quem está proliferando o vírus são os eventos religiosos. Isso, até uma segunda onda. Eu também não sei se é fake news, mas eu vi essa notícia. Quer dizer, pelo menos já está dizendo que é a igreja. Né? É, é, Eu não sei. Se for fake news ou se for verdade, tem alguma coisa por trás é. disso aí. Então, Mas não nós é temos que viável. tomar cuidado, reverendo, temos que tomar cuidado, porque assim, quando começou a pandemia e os templos foram fechados, alguns irmãos até disseram, não, é perseguição para a igreja e tal. E a gente não entendeu assim, até porque o que fechou não foi só a igreja, fechou tudo. Exato. Porém, reverendo, nós não podemos ser ingênuos de achar que o mundo e o inimigo não quer uma pontinha para perseguir de fato a igreja. Então aqui nós temos tomado todo cuidado para não dar lugar, né? Nós Sim. até cogitamos aqui, reverendo, de levar a ceia de casa em casa e não entrar em casa, comprar uma ceia já que tem uma empresa que vende o material todo lacrado e tudo mais, mas o conselho aqui terminou achando melhor não, porque teve um aumento de casos aqui na região e a gente não quer correr o risco de repente, sofrer uma Sim. acusação de que foi por causa da igreja. Então, a gente tem que tomar todo cuidado também para não dar lugar à acusação, né, pastor? Com certeza. Né? Mas logo assim, repare bem, se já se libera para que os membros da família possam saírem para trabalho, as crianças para escolas, isso, aquilo, outro, nada impede que haja o distanciamento social e a ceia com esse material aí. Inclusive, eu estive na Escócia e numa celebração de ceia lá foi usado
vem o pão e o vinho juntinho, aí você abre assim e tal, né? E isso a família tem em casa, você não vai levar nada disso. E vai chegar de máscara, porque máscara vai ser uma coisa que a gente vai ter que usar mesmo, tá entendendo? E faz a leitura bíblica e ora ali, e o idoso que preparou lá a sua ceia em casa, ele simplesmente vai lá, na hora do pão, pega o pão, na hora do vinho, ele pega o vinho e pronto. E tá, isso está resolvido, tá certo? Eu não vejo nenhuma dificuldade com relação a isso, tá entendendo? Agora, o que é que acontece, né? O que é que acontece com a família, né? A família tem também que autorizar que você faça aí essa visita, essas coisas todas, mas com todo o cuidado e o distanciamento necessário. Porque se já está liberado para o pessoal sair para trabalho e volta, sai e volta todo dia, e criança vai para a escola e vai para a escola, e o idoso ainda está lá, há o risco do pessoal da própria família trazer, né, o vírus para dentro de Uhum. casa. Então precisa de quê? Precisa de ter todo um cuidado, né? Todo um cuidado, né? Mas quando isso for possível, eu acho que vai ser a ceia como quem dá àqueles que estão doentes. Né? Reverendo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. No ano passado, eu preparei uma palestra aqui sobre o idoso. E eu levantei algumas questões. E uma das coisas que nós percebemos, pastor, é que atualmente estava, até, por exemplo, antes da pandemia, acontecendo um retorno do idoso para o mercado de trabalho. Infelizmente, não era simplesmente porque a pessoa idosa queria se sentir útil, não. Tem essa parcela, mas havia uma grande parcela porque o idoso ele se tornava uma fonte importante de sustento da família. Então a gente sentia uma ambiguidade. Por um lado é bom, o idoso está trabalhando, se sentindo útil, ainda tem muita lenha para queimar, mas por outro lado a gente ficava preocupado, reverendo, com essa responsabilidade do idoso, muitas vezes já aposentado, de ter ele a responsabilidade de ser o provedor da família ou de ser um dos principais provedores da família, né? E agora com a pandemia, nós não sabemos, talvez haja uma retração desse movimento do idoso voltar para o mercado de trabalho. O que o senhor acha disso, reverendo? Do idoso voltar para o mercado de trabalho, mas com essa situação? De um lado, voltar a trabalhar porque pode, porque quer, porque consegue, mas o outro voltar porque às vezes é empurrado porque é uma fonte de sustento da família. O que o senhor acha disso? Eu acho que do ponto de vista empresarial, isso só vai acontecer com a vacina, né? Eu acho que a gente, como eu falei, a gente não tem tempo para voltar, não é isso? Sim. Então, as próprias empresas não vão querer que os seus idosos voltem. Ela não vai querer passar por esse risco. Exatamente. Né? Vai passar. Nós tínhamos no Brasil, antes da pandemia, 5,4 milhões de idosos trabalhando de forma oficial e informal, certo? Aposentados ou não. Isso parou. E como você fala, eles eram responsáveis pelo sustento, né? E quase 70% dos idosos são responsáveis por parte do sustento das famílias, né? E aqui no Nordeste, né, ainda maior ainda. Né? Nós temos mais de 2.300 municípios no Brasil que vivem só da aposentadoria e do Fundo de Participação Municipal. Veja. Então, veja essa a economia, né, como gira em torno dos idosos. Por isso que eu combato e digo que há um mito da improdutividade quando diz que o idoso não produz nada. Né? A gente sustenta parte desse país mesmo aposentados. Né? Sim, senhor. Então, lógico que isso vai ser aquela história que eu falei no começo, né? Paradigma social diferente, construção de um novo modo de vida. Não sei do ponto de vista geral como é que isso vai afetar a saúde mental do idoso, né? O psicológico dele, porque do ponto de vista econômico a gente já sabe que está prejudicado por vários, financeiramente já está prejudicado em tudo, né? Prejudicado em tudo, certo? Então, agora, essa readequação, né, do dia, ela vai ser muito importante para
cuidado emocional. E ainda mais, certo? Porque só quando, veja, vou colocar numa ordem aqui, tá? Quando a gente compreender, nós idosos, o novo paradigma social, quando a gente elaborar um novo plano de vida, quando a gente enfrentar o medo e voltar a se reunir, haverá uma readequação da vida diária. Quando isso acontecer, é que a gente vai conseguir restaurar a esperança no idoso. Sim, senhor. Certo? Sim, senhor. Enquanto isso não tiver feito, quando não houver essa restauração tanto de esperança e de fé, sim, o idoso não vai conseguir retornar às atividades presenciais. Pode ficar certo. E esse trabalho aí, pastor, tem que ser um trabalho em conjunto, né? Do idoso, da família, da igreja, da sociedade, do Estado. Acho que Sim. todos esses agentes sociais têm que compreender agora que se já deveria haver uma responsabilidade com esse grupo, diante da pandemia e de como ela foi pesada para o idoso, todos os agentes sociais teriam que se unir para proporcionar essa readaptação, essa restauração da presença do idoso no meio social, na igreja e em outros lugares também, né, reverendo? Sim. E aí, como eu estou dizendo para você, né, que tem que repensar, tem que repensar. Quando o Conselho da Igreja se reuniu mês passado para atender aqui o decreto, né, que liberava o grupo presencial na igreja, teve igreja do nosso presbitério que foi logo colocando, né, culto presencial dentro, né, dos padrões, e na reunião do conselho eu disse, olha, a minha sugestão é que a gente dê um mês, quer dizer, está liberado hoje, tá, então a gente só vai voltar daqui um mês, depois da liberação. Por que isso? Porque nós queremos sentir como vai evoluir ou reduzir a quantidade de contaminação aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, tá entendendo como é que é? Sim, porque senhor, libera. Aí a gente não sabe se vai ter essa nova onda, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, e não só com os idosos, também com as crianças, com os pré-idosos, né? A gente precisa ter esse cuidado. Então, vamos pisando devagar. Vamos pisando devagar, né? Entendendo, agora falando para os idosos, olha, há uma necessidade da manutenção do culto e isso, aquilo, outro, né? Então, aqueles que não sofreram nenhuma redução de salário, sejam fiéis, né? Isso, aquilo, outro, né? Quem perdeu emprego não tem como ser fiel, né? Do ponto de vista nesse caso aí, a igreja que tem que procurar saber como é que pode ajudar. Pode ajudá-lo, ajudar. Não é, velho? Isso. Sim. Isso. Pastor, aí você tem o exemplo aí da igreja de Pinheiro, né? Que distribuiu... cesta básica. Parece que já chegou a 12 mil cesta básica, né? A última estatística que eu soube, que eles tinham só a igreja de Pinheiro, né? 12 mil cesta básica, né? Tá entendendo? Graças a Deus. Isso aí que tem que ir acontecendo, né? Reverendo, o Instagram limita a gente em tempo. Nós temos aí cerca de 5 minutos, então eu quero deixar para o senhor falar o que o senhor quiser falar. Se o senhor quiser falar sobre a organização da rede, apresentar aí os trabalhos, as cartilhas, o senhor fica à vontade aí nesses últimos minutos aí, pastor. Tá bom, vou aproveitar para vender meu peixe também, né? A secretaria está fazendo 21 anos agora no dia 20 de julho, né? Geralmente a gente faz um culto, mas nesse dia eu vou lançar um trabalhozinho e uns anúncios sobre o trabalho da secretaria. A Secretaria da Pessoa Idosa, ela trabalha com a rede, né, que é a cartilha, né, da REPAP, né, que é a Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa. Então, a REPAP orienta como organizar um grupo de idosos na igreja, certo? Ela tem modelo de proposta para o grupo. Nós temos aqui trabalhos, programas, nós temos vários programas aqui, certo? Sugeridos, tipo de programas, por exemplo, a Neide estava aqui no grupo, eu acredito que ela esteja aí, ela é
lá de BH, né, da igreja. Então, um dia eu fui para lá, no final de semana com ele, eles fizeram, sabe o que com os idosos? Um acampa dentro para idosos. Foi espetacular. Ah, Pensa que negócio bom. beleza, que beleza. O idoso leva a rede, leva a cama, leva colchão, chega no Ah, sábado que de tarde e sai no beleza. domingo, depois da escola dominical. A gente passa a Ótima noite, ideia. acampa dentro, geralmente para adolescente, né? Sim, E geralmente foi feito o acampadento lá, a igreja faz isso para idoso. Veja que coisa, né? Uma experiência exitosa, né? Então tem, a Neide está aí, ela já colocou que está aí, a né? Neide, isso. Então ela coordena lá em BH o trabalho do idoso. Então, o que é que acontece, né? Nós temos várias programações aqui e projetos para trabalhar com idoso. Se você entrar no idosonews.com, Fica que aí é o o nosso site, portal, gente. idosonews.com. idosonews.com, essa cartilha está lá, em PDF, pode ser baixada. Ótimo. Eu não estou mandando porque eu não estou saindo nem para Correios, para entregar nada, né? Eu produzo os livros, meus livros, o pessoal que compra pelo PagSeguro, eu já vou logo dizendo que eu não posso entregar enquanto eu não puder acesso. Então, não compre. Estou pedindo para não comprar livro porque eu não tenho como entregar o livro, tá entendendo? Certo? Sim, Então, tem aqui o acampadento. A doutora está dizendo que é uma ideia boa, né? Realmente é de trazer esse idoso para dentro da igreja. Né? Então, isso é muito bom. Nós temos também, aí vem agora, olha, o guia do voluntário. Como eu falei, o guia do voluntário é uma pessoa que escolhe dar 2 horas por semana como atendimento, como se fosse um apadrinhamento do idoso. Né? Isso é muito bom. A doutora Dantas está colocando aí, e agora eu vou me lembrar um fato que ela colocou e que eu divulgo pelo Brasil inteiro. Quando podia fazer visita, ela pediu, certa ocasião, que as igrejas fizessem grupos para visitar os idosos. E não só visitasse no final de semana, visitasse durante a semana. Está entendendo como é que é? Porque no final de semana é mais fácil, né? Tal, e não ir de grupo, né? E isso é muito espetacular, porque o idoso precisa de visita, de calor humano. Lembra de quando Paulo escreveu a Timóteo? Ele escreve aí e diz assim, traga a capa. Traga a capa. Mas ele antes diz o quê? Traga Marcos. Né? Embora ele tivesse um calor... Embora ele tivesse o calor de Deus, ele precisava de calor humano. Exato. Né? Socialização. Depois ele diz, traga a capa, não é isso? A capa é a saúde, cuidando da saúde. O frio vinha, ele estava em prisão domiciliar em Roma. Né? Então, a capa. E depois ele dizia, traz os livros e os pergaminhos, né? Porque ele precisava também de conhecimento. Né? Maravilha. Então, isso é um sermão que eu vou pregar, viu, reverendo? Pregue, pode ficar à vontade. E depois ele vai dizer assim, eu me coloco como libação ao Senhor. Quer dizer, o idoso, a libação é o derramado vinho sobre o altar antes do sacrifício. Então, Paulo está dizendo que mesmo no envelhecimento, ele quer continuar sendo útil a Deus. A libação, entregar como libação. Então, esse guia também está lá, tá certo? Lá no idosonews.com. Então, resultado, você pode baixar. E o Estatuto do Idoso, produzido pela Secretaria, né? É a lei federal, mais os adendos que a gente colocou aqui, inclusive com proposta de evangelização. Né? Aqui tem uns desenhos aqui, né? Aqui diz assim, venha a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, tá entendendo? Sobre preocupações, aqueles versículos que estão, que está aí. Ótimo. Então, a Secretaria tem trabalhado nesse sentido, né? Nós temos colocado lá no nosso Idoso News, né? No nosso site, passatempos. Eu faço palavras cruzadas e bíblicas, eu coloco lá, encontre os erros. Todo dia nós temos uma meditação lá no Idoso News. Quando um dia é voz e um dia é escrito, tá entendendo? É texto. Sim. Então, quando é o dia de voz, a meditação fica entre 3 e 4 minutos, né? E o texto é coisa pequena, geralmente entre os Salmos e Provérbios, tá certo? Reverendo, nós estamos chegando aqui ao final, infelizmente, pastor, infelizmente, mas eu quero de coração agradecer ao senhor por essa live e agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui, pastor. Viu? Deus abençoe de coração.